Olá, amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcos Paulo, professor de História. É, Atualmente tenho gravado aproximadamente um podcast por mês, né? Tem sido essa a média, devido a alguns outros afazeres. Não tenho tido muito tempo assim para poder estar gravando, mas eu queria falar hoje sobre um tema diferente com vocês aqui no canal História e Artes, que é um tema diferente não, né? Ligado à história e à área das artes, que é o filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Eu acho que vocês conhecem esse filme. Esse filme ele se encontra disponível em vários canais, e em especial o YouTube, onde vocês podem encontrá-lo completo. É um filme mudo, ou melhor dizendo, é um filme que estava fazendo já a transição, né, do mudo para o áudio, ou seja, o audiovisual, imagem e áudio e som. Então esse filme a princípio é mudo, mas tem momentos que tem som, mas nenhum personagem em si apresenta falando direto, de forma direta. Tirando alguns personagens que apresentam de forma muito breve, mas basicamente o filme aparece com legenda assim, e aí sempre com aquele som de fundo, né, como eram os filmes mudos, em preto e branco, mas já era o período da transição. Qual o que eu queria destacar nesse filme de legal, assim, características ligadas à história do mundo da arte, do audiovisual, do cinema, nesse caso, que é o filme Tempos Modernos de Chaplin. Ali temos o personagem Carlitos, né, ou Carlito, que é um personagem icônico, né, um personagem de destaque de Chaplin, que atua em outros filmes de Chaplin. Esse personagem, o Carlitos, também conhecido como Vagabundo. E nesse caso ele está destacando ali a segunda Revolução Industrial, que foi um período que ocorreu entre meados do século XIX até quase meados do século XX, que foi justamente a Revolução das Máquinas, né? Ou melhor dizendo, o aperfeiçoamento das máquinas, a segunda Revolução Industrial. E ali é demonstrado, todo o filme é ambientado no período pós 1929. O filme foi feito em 1976, então a história seria mais ou menos por volta de 1930. O que ocorreu em 1929, propriamente nos Estados Unidos, teve chamada Grande Crise, foi a grande crise econômica, onde muitas pessoas ficaram desempregadas. E aí, nesse caso, o Carlitos está empregado por um período e trabalhando numa indústria, nesse período que conhecemos como Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial durou até mais ou menos 1945, que foi o final da Segunda Grande Guerra Mundial. E como eu comentei, a história se passa por volta de 1930, sendo que o filme em si, a produção é de 1936. Então, voltando à história, mostra o Carlitos trabalhando na ideia da indústria manufaturada, ou seja, cada um faz um pouco. E é assim até os dias de hoje nas indústrias, de certa forma, né? Algumas indústrias ainda, né? E já na parte de peças, né? Onde propriamente o filme já começa com o Carlitos trabalhando de forma direta, assim, incansável, assim, com pequenos intervalos de trabalho. E é muito destacada a questão do capitalismo, dizendo que é para aumentar a carga horária de trabalho dos funcionários, aumentar a produção. O patrão, no caso, falando, já mostra como se fosse a ideia de modernos, né? Por isso, tempos modernos. E é mostrado o filme, em vídeo, o patrão falando com alguns operários de destaque. E o Carlitos trabalhando dessa forma, assim, fazendo só um trabalho específico. E isso hoje sabemos que pode causar problemas de saúde, como chamado na área da saúde como LER, lesão por esforço repetitivo. Isso seria LER na área da saúde. E o Carlitos desenvolve um problema nesse caso, aparentemente por questão repetitiva, até psíquico. Ou seja, hoje também como tem sido muito chamado, está muito em voga, a saúde mental. E ele começa a agir como um louco, a ponto de começar a mexer com as pessoas, e ele vai preso.
Isso é muito interessante, assim, demonstrar essa questão. Não só por isso, né? Posteriormente também mostram outras questões ligadas à área social, onde aí se destaca também a questão do marxismo, né? O movimento das questões sociais, das questões dos trabalhadores, dos operários, por melhores condições de trabalho. Carlitos não tinha nada a ver com isso nesse momento, o personagem em si não tinha nada a ver, mas acaba se envolvendo nisso também. Então isso também é destaque no filme Tempos Modernos. Então tem várias temáticas ligadas ao filme em si, que o Charlie Chaplin, o ator Charlie Chaplin, pelo personagem Carlitos, demonstra que é a situação da segunda Revolução Industrial, destaque, o trabalho operário de forma manufaturada, cada um faz um pouco, e em larga escala, a ponto do operário pouco tempo ter de descanso. Isso também é demonstrado no filme, só para comentar, onde chega uma empresa querendo apresentar ao dono da empresa, da fábrica, no caso, da indústria, uma forma do operário comer e voltar ao trabalho rapidamente, só que não dá certo. Eu tô dando muito spoiler, não é essa a ideia, mas é só para vocês terem para quem não viu o filme ainda, ou quem já viu e não entendeu, teria uma ideia, uma alusão melhor sobre isso. E, enfim, esses são os destaques que eu queria comentar. A segunda Revolução Industrial, a ideia da saúde mental do trabalhador pelo trabalho excessivo, a possível desenvolvimento de lesão por esforço repetitivo, apesar que isso não é demonstrado diretamente, mas sim na questão da saúde mental, a questão da classe operária, a crise de 1929 que levou a muitos desempregos. Isso é destacado de certa forma por alguns personagens do filme também, onde mostra pessoas empregadas e pessoas desempregadas. E também essa questão do capitalismo versus socialismo, né? O capitalismo versus produção em alta escala e baixa qualidade de vida para os trabalhadores. Então, assim, fica a minha dica aí para vocês desse filme, Tempos Modernos, que eu achei muito bom. É um clássico do audiovisual, da arte, do cinema. E, como comentei, produção de 1976, né? Porém ambientado por volta de 1930, ou seja, um ano após a grande crise, né, de 1929, da Bolsa de Valores de 1929. E é isso, tá bom? O filme vocês podem encontrá-lo em vários canais de streaming. Dentre eles, o mais famoso, como comentei, o YouTube. Vocês encontram, se não me engano, até mais de uma opção esse filme, tá bom? É dublado, tá? Com legenda em português. E essa é a minha dica de hoje para vocês da história do canal História e Arte, tá bom? Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Um abraço a todos e até o próximo podcast.